Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui os meus espectadores. Como eu já me apresentei em vídeos anteriores, eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado e professor, certo? E fazendo aqui uma breve análise estatística do vídeo anterior, certo? A gente percebeu que a média de visualização do meu último vídeo foi cerca de 4 minutos e 2 segundos, o que significa em torno de 7,3%, né, do percentual do vídeo que foi assistido. Então, eu cheguei à conclusão que basicamente eu estou igual ao presidente Bolsonaro, né, falando sozinho. Então, para evitar, né, enfim, quem demonstrar logo para quem tem interesse em assistir o vídeo, eu vou logo tentar resumir quais são os assuntos que a gente vai estar tratando, e as pessoas realmente que se sentirem interessadas, virem que realmente o tema se identifica com o interesse de vocês, pode estar assistindo o vídeo completo, certo? Então, sem mais delongas, o tema do vídeo de hoje são as medidas penais no combate ao coronavírus, certo? Eu ressalto que esse vídeo também vai ser um vídeo um pouquinho longo, tá? E justamente para aqueles que geralmente assistem só o começo, eu vou resumir logo aqui os principais tópicos que a gente vai estar tratando nesse vídeo, que são basicamente 4 tópicos, certo? Primeiro tópico é que o combate ao coronavírus, na realidade, ele pode ser comparado a uma operação de guerra. E a gente vai estar explicando o que significa isso, os reflexos disso, né, mais adiante. Segundo ponto, a gente vai fazer uma breve análise da Lei 13.979 de 2020, que estabeleceu as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional, certo? A gente já mencionou ela em vídeos anteriores, e nesse vídeo a gente vai estar explicando um pouco melhor, porque justamente essa lei federal, a Lei 13.979 é uma lei federal, e ela estabelece essas linhas gerais dessas medidas para enfrentamento do coronavírus. Então, como a gente vai estar tratando, então a gente vai estar tratando dela um pouco mais adiante. Tópico 3. Os crimes contra a saúde pública, certo? E eles estão previstos lá no Código Penal, existe uma seção do Código Penal só para tratar desses crimes contra a saúde pública, e justamente nesse cenário de coronavírus, como determinadas condutas que possam auxiliar, possam contribuir com a propagação do vírus, a disseminação do vírus, a gente vai demonstrar aqui que determinadas condutas como essas podem sim ser tipificadas como condutas criminosas, como crimes, e portanto devem ser punidas como tais, certo? Então esse é o tópico 3. E o tópico 4, a gente vai estar tratando, né, como consequência do tópico 3, a possibilidade de prisão em flagrante delito em caso de que desses crimes estarem sendo cometidos, né, que a gente vai estar tratando. Então, nesses casos, o agente, né, aquele que estiver praticando a conduta criminosa, pode sim ser preso em flagrante delito, inclusive por qualquer pessoa do povo, certo? Que qualquer pessoa do povo, na falta de autoridade policial, pode estar dando voz de prisão se verificar que determinadas pessoas estejam cometendo essas condutas criminosas que a gente vai estar descrevendo mais adiante. Bom, e eu aproveito aqui para ressaltar o dia e horário que esse vídeo está sendo gravado. Hoje são 13 de abril de 2020, agora são 13 horas e 36 minutos horário de Brasília, e vamos aqui ao primeiro tópico do nosso vídeo, que é justamente a questão do combate, que o combate ao coronavírus, ele é de fato e pode ser considerado uma operação de guerra, né? Entender qual a importância de ser entendido dessa forma. Inclusive, está tramitando, né, já foi feita essa proposta da PEC do orçamento de guerra, certo? Que é a PEC 10 de 2020, que justamente o objetivo da PEC é impedir que os gastos emergenciais que serão gerados por conta da pandemia do novo coronavírus sejam misturados ao orçamento da União. Isso aí é justamente para conferir maior agilidade que esse gasto seja disponibilizado, né? Evitar essa mistura de orçamentos, certo? Para justamente garantir um pronto atendimento às vítimas e realmente deixar que essas despesas emergenciais elas sejam liberadas de forma mais ágil. Inclusive a gente vai estar falando em outro vídeo que a gente vai comentar um pouco sobre a questão das finanças públicas. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa questão dessa PEC do orçamento de guerra. Então, a gente vai deixar para um próximo vídeo para analisar. Mas já o título da PEC ele é muito sugestivo, para realmente entender que nós estamos num cenário que é equivalente a um cenário de guerra, certo? E que
num cenário de guerra, inclusive eu aproveito para fazer menção à live do Átila e a Mariano de ontem, certo? Live do dia 12 de abril, certo? Que foi realmente outra live muito boa, uma live muito explicativa, e eu até novamente parabenizo o trabalho do Átila, certo? E na verdade já era fã do trabalho dele quando ele fazia nas participações dele, do Felipe, no Nerdologia, e agora ainda mais essa questão do trabalho dele em estar divulgando informações corretas e atualizadas sobre a questão da expansão do vírus, a expansão dos casos no Brasil, a evolução dos casos do Brasil, principalmente esse mapeamento por região. Então o vídeo dele eu achei muito interessante, que ele mostra os impactos do coronavírus nas diferentes regiões, levando em consideração a questão da estrutura hospitalar de cada local, e ele deixa muito claro que na realidade o Brasil não é um só, na realidade são vários países dentro de um só, e por isso o vírus ele pode se expandir de formas completamente diferentes nas diferentes regiões do país. Então, desde logo eu ratifico aqui e convido todos a estar assistindo essa live do Átila para conseguir essas informações, certo? E o que eu acho interessante dessa live, né, eu poderia tirar aqui duas lições ou duas conclusões principais do que ele expôs. Primeiro, o Nordeste, certo? E com base nessas informações de ontem, dia 12/4, está em segundo lugar no país em número de casos e em crescimento da doença. Então, e inclusive, o ponto número 2 é que Fortaleza é um dos principais focos do país. Então, eu estou gravando aqui de Fortaleza, Ceará, então na realidade eu estou, vamos dizer assim, no epicentro de um dos principais epicentros da doença, certo? Então a gente realmente tem que entender que a questão é séria e que nós estamos no foco do problema, certo? Até para a gente dar a devida urgência e atenção à questão. Então a gente percebe que, e sim, existe uma guerra em andamento, certo? E que em um período de guerra existe táticas e estratégias de guerra, certo? Porque nós temos um inimigo comum, que é o vírus, inegavelmente, acho que é uma questão que não precisa ser discutida, é autoevidente, certo? E eu entendo que existe também um objetivo comum, certo? Que é salvar vidas, salvar pessoas, evitar o contágio, que pessoas se contagiem com a doença e evitar que pessoas morram. Então é muito claro que existe um inimigo e existe um objetivo comum, que é proteger as pessoas, é salvar vidas. E quando a gente fala em uma operação de guerra, o que a gente pode destacar é que existem os soldados, né, que são aqueles que estão na linha de frente no combate ao vírus, e aqui eu ressalto os médicos e profissionais da saúde que estão atendendo as pessoas, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas as equipes de atendimento nos hospitais, quem dirige as ambulâncias, quem está atendendo as pessoas, certo? Os cientistas também, que estão estudando vacinas, estudando medicamentos, né, trabalhando com os testes que estão chegando para analisar os testes, enfim, também estão na linha de frente do combate, certo? Para fazer os testes laboratoriais. Os agricultores e aqueles que estão produzindo alimentos, certo? Que estão justamente conseguindo manter o abastecimento das cidades, certo? Quem está produzindo remédios e, em geral, os trabalhadores dos serviços essenciais, então bombeiros, os policiais e as pessoas que estão tentando manter a ordem e a segurança nesse período de crise. Então, desde logo eu dou aqui os parabéns a todos esses profissionais que são realmente aqueles que são os soldados que estão na linha de frente lutando. E eu acredito que a condição de todos nós, né, outros que estamos aqui, nosso papel realmente é um papel de coadjuvante, é justamente dar suporte a esses profissionais, certo? Ajudando, não só dando apoio moral, que é importante, mas não basta só dar apoio moral. A gente também deve estar, eu entendo, pressionando o Congresso para estar disponibilizando recursos, disponibilizando insumos, condições de trabalho para esses profissionais, né? E eu entendo que nosso trabalho é esse, enquanto cidadãos, é dar apoio a quem realmente está na linha de frente desse combate, certo? É isso que eu entendo. Então, a gente encerra aqui esse primeiro tópico. Então, eu entendo que o meu papel e de todos os mais cidadãos que não estão na linha de frente, o papel é basicamente dois. Primeiro, não ficar doente, não contrair o vírus, não ser um foco de dispersão.
Isso o Átila na live dele também deixa muito claro, que o fato de você não ficar doente hoje evita um contágio, uma dispersão, né, absurda, né? Ele até mostra em gráficos e tudo mais. Então a primeira missão é não ficar doente, para não propagar o vírus. Segunda missão é, como eu já falei, é dar suporte àqueles que estão na linha de frente enfrentando o vírus, certo? O segundo tópico que a gente vai estar falando é fazer uma breve análise da Lei 13.979 de 2020, que justamente trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, certo? A lei, ela é assim, relativamente grande, certo? Eu não vou estar analisando a lei inteira, eu vou só realmente pegar os tópicos que eu achei mais interessantes para essa questão do enfrentamento, certo? Do coronavírus. E o primeiro conceito que eu gostaria de estar tratando com vocês são os conceitos de isolamento e quarentena, que estão aqui no artigo 2º dessa lei, que eu peço permissão para estar lendo. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa lei, considera-se: inciso 1. Isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Então, isolamento é justamente separar, né, quem está contaminado de quem está são, de quem não está contaminado, certo? Justamente para evitar essa dispersão. Inclusive, nos próprios hospitais já se está adotando isso, né? Para evitar justamente pessoas que estão com coronavírus têm um atendimento em determinada ala, em determinado local, e outras pessoas em outros locais, justamente para evitar esse contágio, né? Que pessoas que estão saudáveis não sejam contaminadas pelo coronavírus. Então, essa a primeira tática é o isolamento, é segregação, quem está contaminado de quem não está contaminado, é separar. E inciso 2 do artigo 2º, quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, né, meios de transporte ou mercadoria suspeita de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Então, quando o inciso 2 fala de quarentena, é justamente isso, é a restrição de atividades. Então, não confundir quarentena com isolamento. Isolamento é você segregar quem está com o vírus, separar, né? Justamente para evitar o contágio. E a quarentena é justamente a restrição das atividades, o que inclusive já está sendo feito no estado do Ceará e nos diversos estados da federação, né? É a restrição de atividades, apenas os serviços essenciais estão em funcionamento, que é justamente aqueles serviços que não podem parar, que a gente já comentou em vídeos anteriores, certo? Só isso está em funcionamento, certo? Então, vamos fazer aqui agora a análise do artigo 3º, certo? Que nesse artigo 3º a gente vai estar vendo as principais medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, certo? E vamos lá. O inciso 1 fala do isolamento, que a gente já definiu. Inciso 2, da quarentena, que a gente já tratou também. Inciso 3, certo? A determinação de realização compulsória, certo? E isso eu ressalto. O que é algo compulsório? Né? É algo que é obrigatório, certo? Então, ou seja, aquilo que tem que ser feito, que não é, enfim, não se precisa pedir permissão. É algo que é obrigatório, certo? Exames médicos, certo? Então, é algo compulsório, é obrigatório, se for quando necessário. Testes laboratoriais, né? Também vão ser obrigatórios quando necessários. Coleta de amostras clínicas, certo? Então é obrigatório, certo? Então, ou seja, a pessoa não pode se recusar, certo? Se for determinado, tem que cumprir, certo? Vacinação e outras medidas profiláticas, certo? Ressalto aqui, inciso D, né, que fala da vacinação e fala dessas outras medidas profiláticas, certo? E dentre outras medidas, o que é uma medida profilática? É algo que evite, uma medida profilática é que evite o contágio, evite que o vírus ele seja dispersado, né? Então, que outras medidas profiláticas são essas? Por exemplo, o uso de máscaras, né? É uma medida profilática, né? Higienização das mãos é uma medida profilática. Qualquer dessas medidas que evite essa dispersão do vírus podem ser consideradas medidas profiláticas. E elas são compulsórias, como o próprio dispositivo fala, é obrigatório, né? Não é opcional, certo? Tratamentos médicos específicos, inciso E, certo? Estudo ou investigação epidemiológica,
exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver. Então a gente já está vendo aqui no Brasil e principalmente em outros países que a questão do manejo de cadáver, as pessoas que estão morrendo, por exemplo no Equador, como o Átila fala na live dele, já está se falando de uma crise funerária, ou seja, o sistema funerário entrou em colapso, não tem organização suficiente para estar dando tratamento aos cadáveres. Nova York também já estão abrindo valas comuns para você pegar os cadáveres e enterrar todo mundo de uma vez só, porque não tem mais como dar tratamento às pessoas que estão morrendo, certo? Então isso também são medidas importantes e que em alguns países, em alguns locais, já está saindo do controle, dada a importância e a urgência da questão, certo? Então, a gente vê no inciso 6 também existe a restrição temporária de entrada e saída do país, locomoção interestadual e intermunicipal, para evitar a transmissão do vírus entre municípios e entre estados, certo? Pode ser autorizada a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, né? Ou seja, o poder público ele pode requisitar um imóvel para eventualmente estar dando tratamento, né, caso precise, para atender pessoas, né? Por exemplo, na Itália, hotéis já estão sendo requisitados pelo poder público para ser transformados em hospitais, né, para as pessoas serem alojadas lá. Então, o poder público ele pode requisitar bens e serviços, né, para utilizar no combate ao coronavírus, né, e até aqui no Brasil mesmo, alguns estádios estão sendo adaptados para ser hospitais de campanha, para estar abrigando pessoas. Então, o poder público pode requisitar bens e serviços de pessoas físicas ou jurídicas, certo, de particulares. Sendo garantido, claro, o pagamento posterior de indenização, claro. Então, se o poder público precisa requisitar um imóvel ou algum bem para servir nesse combate, ele posteriormente vai ter que pagar uma indenização, claro que ele não pode simplesmente confiscar, depois ele vai ter que indenizar, como diz aqui o inciso 7, certo, do artigo 3º. E a autorização excepcional e temporária para importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro da Anvisa, certo? Então, pode ser feita também essa autorização para importação de produtos que sejam necessários ao combate do coronavírus. Aqui o parágrafo 1º do artigo 3º, ele estabelece que as medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitados no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Então, eu acho esse parágrafo primeiro muito interessante, porque ele não diz que essas medidas elas devem ser tomadas de qualquer jeito, né, sem respaldo. Não, ele diz que essas medidas elas só podem ser determinadas com base em evidências científicas, em análise, em informações corretas, em dados, certo? E elas devem ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável, ou seja, não é para fazer isso de qualquer jeito. Essas condutas não podem configurar um abuso de direito, né? Um abuso do Estado. Tem que ser respaldadas em dados científicos, certo? Mas estando respaldadas nesses dados em evidências científicas, elas podem e devem ser adotadas na proteção da saúde pública. Isso é o parágrafo 1º. O parágrafo 2º do artigo 3º. Ficam asseguradas às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo, inciso 1, o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família, conforme regulamento, ou seja, as pessoas elas devem estar sendo informadas permanentemente como está o seu estado de saúde, a questão da assistência à família das pessoas que estão doentes, certo? E inciso 2, o direito de receberem tratamento gratuito. Então aqui ressalta, né, como a própria Constituição ela trata no artigo 198 a questão do tratamento universal e gratuito, certo? Então não deve ser cobrado, né, por esse tratamento que é feito nessas condições, certo? Inciso 3, o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, certo? Então as pessoas elas têm que ter os seus direitos humanos respeitados, né, mesmo nessas condições da pandemia, certo? Agora, o que é interessante é o que dispõe o parágrafo 4º, que diz: as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. Então, o parágrafo 4º dispõe
tem que cumprir as medidas. Elas são compulsórias, não é você cumprir se quiser, elas são obrigatórias. E o descumprimento dessas medidas sujeita a pessoa à responsabilização. Só que o que eu acho curioso, e o que eu acho até que foi uma falha da lei, é que ela não estabeleceu, essa lei 13.979, ela não estabeleceu quais são as medidas, as punições, as penalidades que devem ser aplicadas a quem descumprir a lei. Então, se você procurar na lei 13.979, ela não fala, tipo, numa seção das penalidades ou das punições. Ela não fala nada sobre isso. E eu acho que foi uma falha da lei. Era para tratar das penalidades que deveriam ser aplicadas. E na ausência de dispositivos da lei, a gente vai buscar essas responsabilizações em outros diplomas legais, como é o caso, por exemplo, do Código Penal, que tem um capítulo que trata dos crimes contra a saúde pública. Um último dispositivo da Lei 13.979 que eu queria ressaltar, antes da gente passar a analisar o Código Penal e as medidas do Código Penal que contra os crimes contra a saúde pública, certo? É aqui o artigo 5º da Lei 13.979. Artigo 5º. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de, inciso 1, possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus. Inciso 2, circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. Então, o artigo 5º da Lei 13.979, ela estabelece que o cidadão, né, enfim, ele tem que colaborar, tem um dever de colaboração com as autoridades sanitárias, de comunicar imediatamente, ou seja, de estar informando, né, os contatos com agentes infecciosos e a circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação. Então, ressaltando, por exemplo, aqui em Fortaleza, que é um foco da doença, então qualquer pessoa pode estar denunciando, pode estar informando sobre outras pessoas que estejam circulando, estejam em áreas de contaminação como é a nossa, né, e está denunciando as autoridades mesmo, para evitar que o vírus esteja sendo, né, enfim, disseminado de uma forma em que poderia ser evitado. E agora a gente vai para o tópico 3 do nosso vídeo, que é justamente falar dos crimes contra a saúde pública. Isso está lá no Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848, certo? E que tem o capítulo 3 do Código Penal, que trata justamente dos crimes contra a saúde pública. Então, o próprio Código Penal ele tem só um capítulo inteiro só para tratar dos crimes, das punições, né, que podem ser aplicadas às pessoas que, né, colocam em risco a saúde pública, certo? E por sinal, sugestivamente, né, o primeiro crime que está lá, que não está aqui no Código Penal, é justamente o crime de epidemia, né? Uma coincidência interessante que está aqui no artigo 267, que eu peço aqui permissão para estar lendo. Artigo 267 do Código Penal. Causar epidemia, que é o crime, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos, certo? Parágrafo 1º. Se do fato resultar morte, a pena é aplicada em dobro. E parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta morte, de 2 a 4 anos. Então, basicamente, o crime de epidemia é o quê? É você propagar germes patogênicos, certo? E o que é um germe patogênico? É um germe que causa doença. E no caso do coronavírus, ele é claramente um germe patogênico. O coronavírus causa doença. Então, seja através do espirro, né, saliva, você tocar em uma pessoa contaminada, tocar em uma superfície, alguma coisa, você está propagando esse germe patogênico. Então, a pessoa que dolosamente, ou seja, tendo consciência disso, sabendo que está doente, e aqui a gente pode ressaltar a diferença entre o dolo típico e o dolo eventual, certo? Então, por exemplo, o dolo típico é a pessoa que propaga a doença querendo isso, certo? É a pessoa, isso é o dolo típico, a pessoa que realmente, sabendo que está doente, não está nem aí, está espirrando todo mundo, quer contaminar mesmo outras pessoas. Isso é o dolo típico, certo? É uma conduta dolosa. Mas existe também o que a gente chama, no direito penal, o dolo eventual, que é aquela pessoa que, sabendo que pode causar isso, ela simplesmente não está nem aí.
Ela está pouco se importando. Então, assim, eu não quero contaminar as pessoas, mas também não estou muito preocupado, né? Então, você, mesmo estando doente, continua circulando, continua tudo. Não necessariamente quer contaminar, mas também não está muito importando. Aquela pessoa que não está nem aí, né? Mas assume o risco de estar contaminando outras pessoas. É o que a gente chama de dolo eventual. Então, pessoas que fazem isso dolosamente, seja porque quer contaminar, seja porque sabe que está doente e não está nem aí, né? Pode sim configurar essa crime de epidemia, que é a propagação de germes patogênicos, e a reclusão de 10 a 15 anos. Se você for comparar essa pena de epidemia, é quase parecido com a pena de homicídio, certo? E, por sinal, o parágrafo 1º ressalta: se resultar a morte, se do fato resultar a morte, a pena é aplicada em dobro. Então, se por dolosamente você espalha o vírus, propaga o vírus e a pessoa morre, o que era de 10 a 15 vai de 20 a 30. Né? Então, a gente fala que o Código Penal ele não brinca com esse tipo de conduta. Realmente vai ser um crime que aí, se você aplicar a pena em dobro, vai ser quase a pena de um crime de latrocínio, né? Que é uma das maiores penas do Código Penal, certo? E o parágrafo 2º ressalta: se no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos e se resultar a morte, de 2 a 4. Culpa é quando, por exemplo, a pessoa ela não sabia que estava doente, certo? Então, se ela realmente não sabia que estava doente, por negligência, imprudência ou imperícia, ela propaga o vírus, então ela pode ir para a penalidade culposa. Ela não sabia que estava doente, mas deveria saber, né? Digamos assim, ela está apresentando todos os sintomas da doença, está com tosse seca, está com vários sintomas, não sabia, não foi diagnosticada, mas deveria saber, deveria ter procurado um atendimento e mesmo sem saber, né? Mas deveria saber, ela propaga o vírus. Então ela pode se enquadrar na modalidade culposa e que mesmo assim é de 1 a 2 anos de detenção e se resultar morte, 2 a 4 anos. Então mesmo você na modalidade culposa, ainda assim vai responder pelo crime de epidemia se você propagar esses germes patogênicos, como é o caso do coronavírus. Outro crime contra a saúde pública é essa infração de medida sanitária preventiva, que está aqui no artigo 268 do Código Penal, que diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. E parágrafo único: a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, esse outro crime, que é a infração de medida sanitária preventiva, é justamente quando o agente, né, o criminoso, por assim dizer, ele infringe uma determinação do poder público, justamente que essa determinação é para evitar a propagação da doença. Ou seja, qualquer daquelas determinações do artigo 3º da Lei 13.979, né, que a gente já leu aqui: isolamento, quarentena, realização compulsória de exames médicos, de vacina, de medidas profiláticas, certo? Se o agente ele descumprir aquelas determinações, está praticando o crime de infração de medida sanitária preventiva, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que num hospital, certo? Seja hospital público, seja hospital particular, seja dado a determinação de que quem estiver com coronavírus tem que usar máscara, tem que eventualmente usar luva, e vamos dizer que o paciente ele não quer usar máscara, não quer usar luva. Ele está, no mínimo, praticando esse crime de infração de medida sanitária preventiva, porque o uso de máscara é uma medida profilática. Então, se o paciente está com coronavírus ou está com suspeita de coronavírus e a determinação tem que usar máscara ou tem que usar luva e ele não faz, ele está praticando esse crime. Então, eu entendo que poderia até ele estar praticando o crime de epidemia, né? Ou seja, se for uma conduta mais grave, tipifica crime de epidemia, e se for uma conduta mais leve, ainda assim tipifica crime de infração de medida sanitária preventiva, certo? Então isso é sério, isso é crime, certo? E
a pena é aumentada de 1/3, como a gente viu, se essa infração dessa medida sanitária preventiva ela for praticada por agente da saúde pública, um funcionário da saúde pública, ou por médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, se um agente de saúde ou um médico, por exemplo, deixa de usar máscara ou deixa de usar luva, deixa de cumprir com aquelas medidas do artigo 3º da lei, de outras determinações profiláticas e tudo, a pena é aumentada de 1/3, né? É uma causa de aumento de pena, certo? Que a pena básica, como a gente já falou, é de 1 mês a 1 ano e multa, né? Então, não só a detenção, mas também você pode ser condenado a pagar uma multa que vai ser fixada de acordo com a gravidade do ato que você praticou, certo? O próximo crime contra a saúde pública que a gente vai estar tratando aqui é o crime de omissão de notificação de doença, certo? Ele está aqui previsto no artigo 269 do Código Penal, que diz o seguinte: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, isso aqui é bem simples de entender, ou seja, se o médico que está justamente analisando os casos, cuidando dos casos das pessoas doentes com coronavírus, ele deixar de denunciar a autoridade pública, ou seja, deixar de passar essas informações à autoridade pública de que o caso é coronavírus, né, se ele omitir, né, esses casos de coronavírus, ele vai estar praticando, e aqui fala do médico, né, não fala especificamente do médico. O médico vai estar praticando crime de omissão de notificação de doença, porque o coronavírus é uma doença de notificação compulsória. Então, todo médico que chega à conclusão de que o paciente está com coronavírus, né, ou seja, com base em testes, em exames, ou que o caso é um caso suspeito de coronavírus, ele tem que estar dando às autoridades competentes, passando as informações, reportando essas informações, e se ele omitir essas informações, ele está praticando o crime do artigo 269, que é crime de omissão de notificação de doença, certo? Outro crime também, que pode vir a ser, que não é tão comum, mas eventualmente pode ser praticado, é o crime de corrupção ou poluição de água potável. Está no artigo 271 do Código Penal. Corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando imprópria para consumo ou nociva à saúde. Reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, se eventualmente alguém coloca o vírus em água potável e água de consumo, né, consumo humano, certo? Introduz o vírus para contaminar outras pessoas, pode estar incorrendo o crime de corrupção ou poluição de água potável, que é justamente como se fala no artigo 271, torna imprópria para consumo ou nociva à saúde, certo? Então, se está fazendo isso para espalhar o vírus, e pode até, no meu entendimento, se fizer isso, pode, na realidade, configurar o próprio crime de epidemia, que é o crime mais grave. De todos os crimes que a gente está vendo aqui, o mais grave é o crime de epidemia. Então, qualquer dessas condutas que a gente está vendo, se ela for mais grave, ela pode configurar crime de epidemia. Se for mais leve, então configura um desses crimes que a gente está vendo, certo? Isso também pode... também tem um crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício, que é do artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Então, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Ou seja, se a pessoa ela contamina alimentos, uma fruta, né, alimentos em geral, verduras, né, com o vírus, também vai responder por esse crime do artigo 272, certo? Outro crime que é interessante a gente estar analisando é o crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, que está no artigo 282 do Código Penal, que dispõe: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E o parágrafo único: se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também multa. Então, aqui é o crime
de exercício ilegal da medicina, certo? Então, nesse período que os médicos estão sendo muito requisitados, né? Então a gente vê que está uma demanda, uma necessidade muito grande de médicos. Se alguém se aproveitando dessa necessidade, dessa situação, quer se passar por médico para ganhar dinheiro e tudo, né? Ou seja, exerce ilegalmente a medicina, sem autorização legal, para tanto, vai estar praticando crime de exercício ilegal da medicina. Ou quando alguém tem autorização legal, mas excede os limites, né? Então a pessoa, digamos assim, é médico, mas ela vai atuar numa área específica que ela não tem a competência necessária, né? A especialização necessária, né? Então, se ele não tiver uma especialização necessária, ele, excedendo os limites, ele também vai estar exercendo ilegalmente a medicina, certo? Se o médico ele não é especialista e ele atua como se fosse especialista numa área, certo? E se o crime é praticado com fim de lucro, também vai ser aplicável a pena de multa. Então, se a pessoa ela exerce a medicina sem ser médico para ganhar dinheiro, além do crime, né? Enfim, o crime, a punição também vai ter multa, além da detenção de 6 meses a 2 anos, certo? O próximo crime é o crime de charlatanismo, que nesse período também outras pessoas, mesmo sem ser médicas, podem estar, vamos dizer assim, promovendo ou divulgando curas milagrosas para o vírus, né? Um chá milagroso, uma água milagrosa, ou enfim, as pessoas, vamos dizer assim, que estiverem prometendo milagres ou curas ou coisas, né, por outros sem ser médico, né? Pode estar configurando charlatanismo ou curandeirismo, né? O crime de charlatanismo está aqui no artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né? Então a pessoa que ela anuncia uma possível cura, alguma coisa assim, pode ser um charlatão e, portanto, é um criminoso e pode sim estar respondendo por crime de charlatanismo do artigo 283. Né? Quem está prometendo cura por uma doença que ainda não tem nem vacina, não tem remédio, ainda não tem vacina, está sendo testada, então a pessoa não pode estar prometendo cura para um negócio que nem vacina tem, nem remédio tem ainda. A própria cloroquina ainda está em fase de análise, de teste, então não existe cura ainda. Então quem promete cura é criminoso e deve ser, né, processado, né, e preso como tal. Crime de curandeirismo, está no artigo 284. Exercer curandeirismo. Inciso 1, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Inciso 2, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Inciso 3, fazendo diagnósticos. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E parágrafo único, se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Então aqui o curandeiro, né, que é aquela pessoa que não é médico, que não tem formação, que não tem autorização legal para estar atendendo paciente e tudo, se ela estiver fazendo isso através de gestos, palavras, orações, fazer diagnóstico sem habilitação legal, ela está praticando crime de curandeirismo, certo? E a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. E se estiver fazendo isso para obter lucro, para oferir vantagem financeira, também vai estar sujeito à multa. E a multa tem que ser pelo menos o valor que a pessoa recebeu, certo? Ou seja, no mínimo, na realidade deveria ser mais que isso, né? Para a pessoa não se locupletar indevidamente, ou seja, ela não ganhar dinheiro dos outros, né? Ela tem que pagar a multa pelo menos equivalente ao que ela ganhou, certo? E por fim, é também interessante ressaltar que o que está acontecendo muito, que também é muito grave, são os crimes das pessoas que ficam divulgando informações falsas, as famosas fake news, sobre coronavírus, né? E de certa forma essas fake news podem estar desorientando, desinformando, causando pânico, tumulto na população. E isso, a divulgação de fake news sobre o Covid, sobre o coronavírus, também é crime. Na verdade, pode ser caracterizar uma contravenção penal, que é justamente uma contravenção referente à paz pública, que está aqui na Lei de Contravenções Penais, no artigo 41, que dispõe: provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto,
Pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de R$200 mil a 2 contos de réis. A gente vê até que a lei de contravenção penal ela é uma lei bem antiga, que ainda fala de contos de réis, né? Enfim, então tem que ser feita a conversão para real, que eu particularmente não sei quanto é que dá, certo? Mas quem praticar quem estiver divulgando a fake news para estar assustando as pessoas, produzindo informação falsa, está praticando a contravenção penal do artigo 41 da Lei de Contravenção Penal, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941. Então, além da pena de prisão simples, também está sujeito à pena de multa, certo? E por fim, pessoal, a gente está indo aqui para o quarto tópico do nosso vídeo, certo? Que é justamente para falar sobre a possibilidade de prisão em flagrante delito, certo? Então, qualquer cidadão, qualquer um de nós, certo? Se tiver constatando a prática de algum crime contra a saúde pública, né, desses aí, pessoas que estão agindo de forma irresponsável, propagando o vírus e tudo, essa pessoa que está praticando essa conduta criminosa pode e deve ser presa em flagrante delito, certo? E a gente vai estar analisando essa possibilidade, certo? Como diz aqui o próprio Código de Processo Penal, certo? Que fala no capítulo 2 da prisão em flagrante. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, fala logo no começo do dispositivo, qualquer do povo. Qualquer cidadão e qualquer autoridade policial, enfim, e o próprio cidadão pode prender a pessoa que seja encontrado em flagrante delito, ou seja, cometendo a infração ou em algum das hipóteses que a gente vai escrever aqui no artigo 302 do Código de Processo Penal, que diz, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1, está cometendo a infração penal. Então, por exemplo, a pessoa que você pegar que está propagando a doença, né, dolosamente, espirrando tudo, ou então esteja descumprindo uma medida sanitária preventiva, né, que se tiver uma determinação de usar máscara, a pessoa não está usando, enfim, a pessoa que está descumprindo alguma medida e que está cometendo aquela infração penal pode ser presa em flagrante, né, que está cometendo aquela infração e qualquer pessoa do povo pode e deve fazer isso, que conforme diz o inciso 1 do artigo 302. Inciso 2, acaba de cometê-la, certo? Então também está em flagrante aquela pessoa que acabou de cometer o crime, né? Que ainda está por ali, né? Acabou de cometer, ainda está ali nas proximidades. Então se você vê uma pessoa que acabou de cometer, que acabou de fazer alguma daquelas condutas de propagação do vírus, né? Qualquer do povo, pode prender aquela pessoa em flagrante e enquanto aguarda vir a autoridade policial para recolher aquela pessoa presa, né? Então a pessoa que acabou de cometer o crime também está em flagrante, certo? Inciso 3 do artigo 302. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, né? Então vamos dizer que a pessoa acabou de cometer algum daqueles atos que a gente escreveu, fugiu e você foi no encalço, ou a autoridade policial, ou qualquer das pessoas, qualquer do povo, correu atrás, foi no encalço, então, e ele é pego, né? Então, após perseguição, ele ainda está em flagrante, como diz o inciso 3 do artigo 302. Inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, se logo após cometer o crime, ele foi encontrado por qualquer pessoa com algum objeto, sei lá, com alguma substância, alguma... Que tem o vírus, que você depois leva para análise e mostra que era uma superfície contaminada, né, uma vacina, uma seringa, sei lá, estava dando seringada nas pessoas, enfim, qualquer objeto, utensílio que estivesse sendo utilizado na prática do crime, de algum daqueles crimes, se ele for encontrado na posse de qualquer desses objetos, logo após ele ter cometido, né, o ato, ele ainda está em flagrante delito. Então, as hipóteses de flagrante delito estão aqui no artigo 302 do Código de Processo Penal, certo? E a gente vai ver que a prisão em flagrante, ela é uma das modalidades de prisão admissíveis, que a gente vai ver basicamente que são a prisão em flagrante,
a prisão temporária, certo? A prisão temporária ela está prevista numa lei específica, que é a Lei 7960 de 89, certo? Que ela é em alguns casos específicos, né, que é a prisão temporária, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, e quando houver fundadas razões, né, de acordo com qualquer prova obtida, de autoria ou participação em alguns crimes, né? Então, basicamente, quando a pessoa, para auxiliar a investigação do inquérito policial, a pessoa não tiver residência fixa, e no caso de alguns crimes como homicídio doloso, roubo, extorsão, tem vários crimes aqui, a gente não vai ler todos. É possível a prisão temporária, certo? E o artigo 2º, via de regra, a prisão temporária é do prazo de até 5 dias, prorrogável por igual período. Só para exemplificar que é outro caso de prisão, que é a prisão temporária. Então, nós temos a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, certo? E a prisão após trânsito em julgado de sentença penal condenatória, certo? A prisão preventiva, a gente vê aqui no artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, a prisão preventiva, né, que só para vocês, só para conhecimento geral, é que quando a pessoa, né, enfim, é para resguardar a ordem pública, resguardar a instrução penal, né, quando houver indício suficiente de autoria e a prova da existência do crime. Então, é comprovado que o crime foi praticado e existem indícios de quem é o autor, e o autor ele está, digamos assim, corrompendo testemunha, ameaçando testemunha, ou subornando testemunha, ou querendo se evadir, ou seja, atrapalhando a ordem pública, as autoridades. Então, pode sim ser decretada a prisão preventiva, certo? Mas o vídeo que a gente está falando aqui é sobre a questão da prisão em flagrante, certo? E por fim, se a pessoa que for pego em flagrante, né, tentar resistir ao flagrante, vai configurar o que a gente vê aqui no artigo 292 do Código de Processo Penal, que é a resistência ao flagrante, que a gente vê aqui no Código de Processo Penal. Artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiro, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Então, se a pessoa resistir em flagrante, qualquer do povo ou a autoridade policial pode utilizar dos meios necessários para levar a pessoa, né? Então, a pessoa ela pode ser algemada, pode ser amarrada, claro, também tem que ser os meios moderados, mas ela pode se valer, qualquer do povo ou a autoridade policial pode se valer dos meios necessários para prender a pessoa em flagrante, certo? E com isso, pessoal, a gente encerra esse vídeo que tratou das medidas penais no combate ao coronavírus, certo? Dos crimes contra a saúde pública, e com isso a gente está deixando esse alerta para que vocês estejam informados. Se vocês tomarem conhecimento ou virem, né, alguém praticando qualquer desses atos que podem estar levando à propagação do vírus, à disseminação do vírus, ao contágio, denunciem, certo? Chame a autoridade policial, certo? Chame a autoridade competente para justamente essa pessoa poder ser parada, ser impedida, ser presa em flagrante e responder pelos seus atos, porque realmente, como a gente viu, estamos numa situação séria, estamos num regime praticamente de guerra, e isso tem que ser levado a sério. Então, denuncie e vamos evitar, né, que que as pessoas cometam esses tipos de crimes, né? Vamos combater essas condutas criminosas. Então, deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima.